Bom, como foi dito aí pelo Cláudio, né, o tema da nossa formação de hoje é a música litúrgica na história da igreja. Então vamos acompanhar desde o princípio, né, e no final a gente vai falar também dos documentos atuais da igreja, né, que trata do canto litúrgico, né, do canto da igreja. Essa nossa formação, ela está dividida, né, segundo a irmã Marty Rose, ela classificou a história da música na igreja em quatro períodos, né? O primeiro período é do século I ao século VI, que ela denominou de período de formação de repertório. Então, foi quando se formou o repertório litúrgico, né, que era usado pela igreja naquela época. E ainda hoje se usa, né? Do século VII ao século VIII, não, século XIII, é chamada Idade de Ouro, né? Porque foi a época, né, que as músicas eram muito belas, né, e elevavam mesmo a alma a Deus. Então era se cantada com muita dignidade, né? Então por isso é chamado Idade de Ouro. Do século XII ao século XIX, chamado período de decadência, foi o período, né, que as músicas foi perdendo a qualidade, né? Já não era mais música tão bela e que ajudava a elevar a alma a Deus, né? E eu coloquei aqui o ano 1965, né, o que a gente vai comentar, os documentos que foram publicados de 1965, foi o ano que foi encerrado o Concílio Vaticano II, né? Então a gente comenta também os documentos né, que foi publicado de 1965 até hoje, né, período pós-Vaticano II. Então vamos lá para história da música, né, na liturgia no comecinho, né, no comecinho da era cristã, né? A música no início do cristianismo. Bom, as civilizações antigas consideravam a música como algo mágico. Então é importante a gente ver como é que era o entendimento de música, né, naquela época, né, na época do primeiro século, né, nos primeiros séculos da era cristã, né? Então, eles acreditavam na música como algo mágico, acreditavam que a música tinha um valor terapêutico e de elevação moral, que influenciava os afetos e a vontade humana. A música estava ligada à religião e ao transcendente. O ato de cantar o texto sacralizava esse texto. Muitas civilizações antigas, somente os sacerdotes ensinavam música e era somente para o uso do culto. Então, tinha muito esse entendimento, né, de usar a música só no uso do culto, porque a melodia, né, dar a melodia ao texto sagrado, tornava aquele texto mais sagrado. Então é assim, né, que era entendida a música, né, quando a igreja nasceu, né, no primeiro século. A origem do canto da igreja, né, do canto litúrgico. Bom, como eu estava comentando aqui, né, a gente sabe, né, Jesus é judeu, os discípulos todos judeus, e no começo, né, depois da ressurreição de Jesus, a primeira missa, todos nós sabemos que foi na Quinta-feira Santa, quando Jesus rezou, né, com os apóstolos e celebrou a última Santa Ceia. Ali foi a primeira missa. Então, a segunda missa, creio eu, que foi depois de Pentecostes, né, porque enquanto não tinha Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos em oração, ó, esperando a vinda do Espírito Santo. E quando veio o Pentecostes, nasceu a igreja, né, o cristianismo começou a ser espalhado. E então, já nos Atos dos Apóstolos, né, a gente vê que eram chamadas Santa Missa de o partir do pão, né, que estava bem no comecinho. Todos os dias, né, os apóstolos se reuniam no partir do pão, então reuniam para rezar a Santa Missa. Só que no início, né, Jesus ele subiu ao céu, né, o Pentecostes deve ter acontecido por volta do ano 33, né? Então, até a realização do Concílio de Jerusalém, que está no Ato dos Apóstolos, os discípulos queriam, né, eles tinham o desejo de converter os outros irmãos, né, de fé, os outros judeus. Então, eles estavam em Jerusalém, né, propagando o cristianismo, né.
Aí, após o Concílio de Jerusalém, eles se espalharam, começaram a se espalhar para as outras nações, porque no Concílio de Jerusalém ficou decidido, né, que os cristãos não tinham que praticar, né, o costume judaico, né. Inclusive, um dos temas a ser discutido foi o tema da circuncisão, né. Então, se a pessoa gentil, né, o não judeu, quando se converte ao cristianismo, se ele tinha que circuncidar ou não. E então no concílio ficou decidido que não, né, que não tinha que praticar a circuncisão e as práticas judaicas, né. Então, a partir daí, do concílio de Jerusalém, né, os apóstolos começaram, né, a criar, né, a liturgia da Santa Missa, né. Inclusive, esse termo aqui, quem colocou esquema litúrgico, é o professor André Gabi, né, ele tem um canal, no final a gente vai divulgar, né, o canal do professor André Gabi, que é um professor de música, professor de canto gregoriano, e foi meu professor também, entendeu? E ele que, inclusive, algum material dele que a gente usou aqui como fonte, né, de preparação. Toda civilização tradicional precisava cantilar o texto segundo o texto de seu livro sagrado, religioso, para tornar esse texto sagrado e vivo. Então, veja que no comecinho do primeiro século, né, era costume cantilar o texto sagrado, né? Então, quando ia rezar, por exemplo, né, o que é cantilar o texto? Né, por exemplo, o Magnífico, né? A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva, e doravante as gerações vão chamar-me de bendita. É como se cantasse em reto tom, né? Isso que se chama cantilar, né? Que não é com tantos melismos, né? Então, era costume, né? Então, durante a Santa Missa, quando iam fazer a leitura, né, das leituras sagradas, então cantilava o texto, né, de uma leitura do Antigo Testamento, cantilava o texto do Evangelho, então cantilava também algumas orações, né. Então, assim, a música era mais para usar no culto sagrado. Inclusive, tem até um documento de referência, né, de Tertuliano, que, se eu não me engano, ele morreu no ano 160. Ele escreveu a obra dele chamada De Anima, e aí ele menciona Lectio cum Cantico, quer dizer, leitura, canto e oração. E algo interessante, né, que, que, que era preservado desde o primeiro século, né? Então, nos primeiros séculos, os instrumentos musicais eram proibidos, né? Então, assim, a música, ela era vocal, né? Somente vocal. Não tinha acompanhamento de instrumento nos primeiros séculos. Aí alguém pode perguntar, mas por que, né, não se usavam instrumentos musicais, né, nos primeiros séculos, né? Se o Salmo 150 cita lá, né, que louva o Senhor com a cítara, né, com a harpa, né? Então aqui já vem a resposta. Aqui, ó. Os pastores cristãos viam nesses instrumentos um significativo expoente de mentalidade pagã, como responsável direto da atmosfera de imoralidade que reinava nos espetáculos teatrais e no resto das divisões pagãs. Então, assim, qual era o entendimento daquela época? Que não podia, a missa é algo tão sagrado, tão santo, tão puro, que não se pode admitir no culto divino, né, os instrumentos que é usado no culto pagão, né? Então, assim, esse era o entendimento, né, dos primeiros séculos, viu? Então, não podia, né, admitir no culto divino instrumentos musicais que era utilizado no culto pagão, né? E no culto pagão se utilizava diversos instrumentos musicais. Eu não coloquei aqui, mas tem outras fontes, né? Inclusive do filósofo Sócrates, né? Ele cita usar o instrumento em culto pagão. No judaísmo contemporâneo ao nascimento da igreja, existia uma corrente de espiritualização do culto que se mostrava profundamente contrário a qualquer uso dos instrumentos musicais, e essa tendência foi aceita pela igreja primitiva, né? Então aqui está entre parênteses, né, quem
o professor que escreveu isso, né, pesquisou. Então, assim, esse era o terceiro motivo, né, porque tinha uma corrente judaica, né, que entendia que não deveria ser usado o instrumento no culto, né, então os apóstolos decidiram também, né, aderir, né, a esse costume, trazer esse costume para o cristianismo, né. É importante lembrar também que na religião judaica existia o templo, né, o templo é onde se realizava os sacrifícios, né, de animais e oferecia para Deus, e existiam sinagogas, onde os judeus se reuniam aos sábados, né, para ter uma leitura, né, uma partilha, onde Jesus até nos evangelhos cita, né, algumas vezes que Jesus ia até a sinagoga e lia um livro da Bíblia, né, um trecho da Escritura Sagrada, né, e ali havia no caso, uma palestra, uma homilia, como se pode chamar na Santa Missa, né, uma partilha daquela leitura, né, e haveriam também cantos, né, se cantavam suas orações. Então, assim, é bom a gente entender. Tinha a sinagoga, né, onde eles se reuniam no sábado, e tinha o templo. Né, o templo foi onde Jesus, né, foi apresentado, onde se fazia os sacrifícios. Continuando, então. Oi, Ivo. Oi. Eu tenho uma pergunta em relação até ao slide anterior. Você pode voltar a isso. Essa questão dos instrumentos de mentalidade pagã. Qual era o único instrumento que era usado nessa época? No caso, não podia... Nenhum, né? Não podia usar nenhum instrumento, porque todos os instrumentos eram usados não só no culto pagão, mas nos espetáculos teatrais, né, nos shows. Né? Então, assim, naquela época, né, tinha shows de matar os prisioneiros. Né? A gente pode ver nos filmes antigos do Império Romano. Então, assim, usava aqueles instrumentos daquele show, onde se morriam pessoas, né, para alegrar o público. Né? As pessoas gostavam de ver os criminosos morrer. Então não se podia usar nenhum instrumento, viu? Nenhum. Ok, obrigado. Então, continuando. Diversidade do Cristo. Bom, a gente sabe, né, que durante os 3 primeiros séculos da igreja houve uma grande perseguição contra os cristãos, né? Começando já em Jerusalém, né, os judeus não aceitavam muito bem o cristianismo, né, açoitou São Pedro, né, São Paulo, apedrejou o diácono, esqueci o nome, tem no Ato dos Apóstolos. Bom, mas a gente sabe, né, que havia essa perseguição dos judeus, e depois que eles saíram de Jerusalém, né, logo depois os cristãos foram expulsos de Jerusalém, e eles espalharam pelo mundo. Então, ali pela Europa, pela Ásia e pela África, né. Então, aonde eles se espalharam, foram formando comunidades e foram se formando ritos, né. Então, aqui tem até a relação de alguns ritos, ritos orientais, né, tinha o rito antioquino, né, que era o rito de Jerusalém, que era rezado em aramaico, né, a Santa Missa era rezada em aramaico. Tinha o rito de Alexandrino, que era no norte da África, copto e etíope. O rito constantinopolitano, que era na língua grega. O rito caldeu na Mesopotâmia, o rito armeniano. Tinha também os ritos ocidentais, né, o paleoromano, ambrosiano, aquilenense, beneventano, bracaense, visigótico ou mozárabe, galicano e gregoriano. Né? Então, assim, esses são os ritos do Ocidente. Interessante a gente destacar, então, que cada rito foi criando um costume, um estilo de música próprio, viu? Então, cada rito tinha um estilo de música próprio. Normalmente, as músicas foram inspiradas, viu, nos cantos judaicos que se cantavam nas sinagogas, viu? Então, todos os apóstolos herdou esse estilo, né? Os cantos que eles cantavam era o que eles já aprendiam, né? O que eles já eram acostumados a cantar na sinagoga. Inclusive, na última ceia, Jesus cantou, né, com os discípulos, alguns cantos. Então, cada um dessas
pequenas comunidades que se formaram, né, que foram crescendo, tinham o seu canto próprio, né, e às vezes, né, a sua língua própria, depende da região. E no ano 313 foi o ano que cessou a perseguição aos cristãos, né? A pior perseguição que houve foi antes do imperador, o imperador que publicou o Edito de Milão, é o imperador Constantino, né? Imperador romano. Antes dele, né, quem governava Roma era Diocleciano. Então, Diocleciano foi o pior dos imperadores que mais matou cristão, né? Foram 10 anos matando os cristãos, né? E ele queria, né, queimar a Sagrada Escritura, né? Os cristãos que eram presos, eles falavam, não, entrega essa Sagrada Escritura, essa Bíblia Sagrada de vocês, para ser queimado, ou então vocês vão morrer queimados. Eles morreram queimados. Então foi graças a esses cristãos que morreram queimados, né, que nós temos a Bíblia até hoje, né, porque, segundo o padre Paulo Ricardo, se o Diocleciano continuasse perseguindo mais tempo o cristianismo, né, pode ser que ele não subsistiria até hoje, porque foram 10 anos, né, de perseguição, de matança, de tortura, muito cruel, né, muito difícil para aquela época. Mas, como Jesus falou, né, as portas do inferno não têm poder sobre a igreja, e ela persistiu. E foi no ano 313 que cessou a perseguição dos cristãos, né? Então, com Constantino ele se converte, né, ao catolicismo, né? Diz que ele teve um sonho lá, uma visão, né, que ele viu na cruz, no céu uma cruz, e foi dito, com esse sinal vencerás. E ele venceu, né, uma guerra de uns bárbaros que estavam invadindo o Império Romano. Ele venceu pedindo a proteção de Jesus, né, Jesus dos cristãos. Então foi por isso que foi publicado o Edito de Milão, e a partir daí não tinha mais perseguição. A Igreja Católica, né, o cristianismo, estava livre para ter os seus cultos, né, rezar as santas missas. Não precisava mais rezar escondido, como era até o ano 313. Né? Então, até então, as missas eram rezadas escondidas, nas catacúmenas, nos lugares escondidos, né, porque se fosse pego, ia preso e morria, se não negasse a Jesus. Né? Interessante que os cristãos tinham uma oportunidade, né, quando era preso. Se dava oportunidade. Nega esse, né, o juiz, né, o imperador, falava, se você negar o Cristo agora e falar que não vai ser mais cristão, você é absolvido e não vai morrer. Quer dizer, né, e teve alguns que negaram, viu, gente? Teve alguns que se aposentavam, negaram, depois procurava primeiro a comunidade cristã, e os cristãos também não queriam. Falaram, não, você negou a Jesus, você não pertence mais a nós, não. Então, até houve um probleminha em relação a essa questão na época. Mas vamos continuar. Então, houve liberdade para os cristãos. E logo no ano 325, realizou-se o Concílio de Nicéia. Eu coloquei aqui, entre parênteses, né, menos arianismo, quer dizer, foi em combate ao arianismo. Né? O arianismo foi uma heresia né, dessa época aí, né, ano 300 e pouco. Que Ário era um padre que pregava que negava a divindade de Jesus, né? Então foi no Concílio de Nicéia que foi reunido para combater essa heresia. E foi nesse concílio também que estabeleceu o ano litúrgico, né, com os calendários das festas de Jesus, né, o Santos Mártires, a fixação da data da Páscoa, o estabelecimento da Quaresma. E naquela época, aqui está citando, né, o batismo na noite da Vigília Pascal. Nos 3 primeiros séculos, né, os 3 primeiros sacramentos, né, chamados sacramentos de inicialização cristã, que era o batismo, confissão e eucaristia, batismo, eucaristia e crisma, aliás. Esses três sacramentos eram dados de uma só vez, né, e no começo era dado quando era adulto. Então, assim, quando os cristãos eles tinham que fazer de 2 a 3 anos de catequese, né? Então chamava de catecúmenos. Então depois de 2 a 3 anos de catequese que eles eram batizados, né? Recebia a Santa Eucaristia, né? E a crisma e o batismo no mesmo dia. Então era costume, né? Fazer isso na noite da Vigília Pascal. Então por isso que até hoje se tem, né? O batismo na Vigília Pascal, porque era um costume, né? Eles eram batizados, os catecúmenos, né? Aqueles que faziam de 2 a 3 anos de catequese. Nesse concílio também se produzem textos apropriados para cada uma das celebrações da liturgia para combater as heresias. Então a gente pode ver que a partir daqui começou a existir o missal, né? Quase que o missal.
Antes, né, era livre, né, a Santa Missa era rezada, né, de acordo com, né, com a capacidade do sacerdote, né, do padre da época. Mas a partir daí foi exigido né, que tivesse o texto, né, escrito apropriado. Cria-se também as antífonas do Salmo para os fiéis responderem cantando. Entendeu? Então daqui nasceu, por isso que a gente se chama Salmo responsorial, porque naquela época, né, foi criado nessa época, né, para os fiéis responderem. Então, continuando, né, do século VI ao século V, o Papa Silvestre, né, cria a escola de leitores. Escola de leitores, né, como a gente já tinha comentado, não se lia o texto, né, se cantava, né, se cantilava, né. Então, escola de leitores, né, para cantar os textos sagrados. Depois, né, a gente vê do ano 366 ao 364, o Papa São Damaso adota a língua como língua oficial da Igreja. Então, foi no século IV que o latim foi adotado como língua oficial da Igreja, né, porque era a língua oficial do Império Romano, e seria a língua mais adequada para propagar o cristianismo, né, e chegar em todas as partes do mundo. Né. O Império Romano, naquela época, ele governava, né, o mundo conhecido, né, então foi o maior império de todos os tempos. Nessa mesma época, durante o pontificado do Papa São Damaso, São Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, né, que é a Bíblia chamada Vulgata. Então, a Vulgata foi traduzida por São Jerônimo no século IV. E agora a gente vê um comentário de Santo Agostinho, né, que a gente sabe que ele gostava muito da música, né, da música cristã. Ele dizia que o canto tem que ser belo, mas não tão belo ao ponto de distrair a atenção do centro, né? Então, o que é o centro da missa, da Santa Missa? É o sacrifício de Jesus, a Santa Eucaristia. A missa é sacrifício, né? Então, se o canto for muito belo ao ponto de desviar a atenção do sacrifício de Jesus, então o canto já não é mais, já está fugindo da finalidade dele, né? Porque a finalidade do canto é levar a Deus, né? Nos ajudar, né, a participar melhor do santo sacrifício da missa, que é o sacrifício de Cristo. Inclusive, né, o bispo, tem um bispo que fala, né, o Dom Henrique, né, falava, né, o que é a Santa Missa, né? A Santa Missa é a ele usa esse termo, né, presentificação do, do Calvário, da morte de Jesus para agora. O que é isso? É como se a gente voltasse no tempo, né? Deus trouxesse para o tempo presente, para a Santa Missa, Jesus, como se ele estivesse morrendo de novo ali para nós, né? Então é como se a gente voltasse a 2.000 anos atrás e se deslocasse até o Monte Calvário. Então, assim, é por isso que Dom Henrique usa esse termo para definir o que é a Santa Missa, né? A presentificação, quer dizer, tornar presente o sacrifício de Cristo, que foi há quase 2.000 anos atrás. Né? Continuando, né? No ano 380, houve o Edito de Tessalônica, né, do imperador Teodósio, que ele estabeleceu a Igreja Católica como religião exclusiva do Império Romano, abolindo todas as religiões pagãs. Então a gente percebeu uma diferença, né? Lá no ano 313, Constantino, ele proibiu, né, a perseguição aos cristãos. Agora no ano 380, o imperador Teodósio, né, ele publica um decreto dizendo que a Igreja Católica é a igreja oficial do Império, e aí começa a combater as outras religiões pagãs, né, a proibir, a não permitir algo semelhante. Né? Então, assim, aí sim o catolicismo passou a ser mais propagado, né, com a ajuda do imperador. Uma reforma importante, né, na história da Igreja, na história do canto, é a reforma do Papa São Gregório I. Né? Ele é chamado também de São Gregório Magno porque ele era um Papa muito sábio, muito inteligente. Né? O seu papel principal foi organizar o rito romano, do rito oriental e outros ritos. Então, o que ele fez? Ele pegou todos aqueles ritos, né, que a gente comentou no começo, no slide anterior, e formou o rito romano. Né? Ele quis organizar um só rito.
reformar e aperfeiçoar os cantos já existentes, os cantos já em uso, recolher, escolher, pôr em prática as peças e dar-lhes um lugar no ciclo litúrgico para formar o repertório ou o antifonário oficial. Se cantava tudo, né? Então toda a missa naquela época era cantada, né? Cantava tudo. Fundar a escola cantorum para conservar o canto puro intacto. Então foi nessa época que foi fundada a escola cantorum de Roma, viu? Que tem até hoje, né? Onde tem lá o coral que canta para o Papa, né? Na Basílica de São Pedro. Então foi nessa época que foi fundada a escola romana. Inclusive a gente pode destacar, né, que ele não foi o fundador da escola cantorum, porque a gente já viu lá que, né, o Papa, acho que foi Silvestre, né, isso, Papa Silvestre, que criou a escola de leitores, então as leituras já eram cantadas. Mas aqui ele cria, né, a escola cantorum já com o objetivo de cantar todas as músicas da Santa Missa, né. O canto litúrgico organizado no repertório litúrgico foi o canto galicano nos moldes romanos. Bom, vocês lembram que a gente comentou sobre o rito do Ocidente? Um dos ritos é o rito galicano, né? Então, assim, o canto que prevaleceu, né, na reforma de São Gregório Magno, foi o canto galicano nos moldes do canto romano, né? Então, assim, como se fosse uma mistura dos dois ritos, viu? Do rito galicano e do rito romano. Se formou, então, esse canto litúrgico da igreja. É interessante a gente lembrar, viu? Há alguns autores que dizem que foi depois, né? Mas assim, tem uma grande maioria de autores, de estudiosos né, da história da música, que diz, né, que o canto litúrgico da igreja, né, que alguns professores, alguns historiadores chamam de galicano romano, né, que é o canto de São Gregório. O canto foi chamado de canto gregoriano, né, em homenagem a essa reforma litúrgica de São Gregório. Então, assim, nessa época se cantava, né? Então, cantava o Kyrie, né? Cantava o Glória, né? Os Santos. Já se tinha, né? Alguns historiadores dizem que nessa época é que se formou o Kyriale que a gente conhece hoje. Viu? Então, nessa época se formou. Alguns, né? Igual o professor André Grabi, ele já disse que esse Kyriale se formou no século IX, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, é o que diz o professor André Gabi. Mas alguns professores, né, inclusive esse livro que eu tenho aqui da irmã Marthe Rose, ela diz que foi nessa época. Então, assim, pode ter sido, né, nessa época, no século VI, século VII, né, ou no século IX, né, como diz o professor André Gabi. Então, foi nesse período que se formou, né, todos os cantos gregorianos que a maioria, né, quase todos que a gente conhece, que a gente vai falar dele daqui um pouquinho, viu? Ivo, perguntinha, pode? Sim, fica à vontade. Então, também acho que é de um slide anterior. Certo. O tópico lá que você fala que é orientação da época, né? Que acredito que vigore até hoje. Falando que o canto da celebração tem que ser belo, mas não tão belo ao ponto de ser mais belo que o centro da celebração, que é a Eucaristia, certo? Certo. Aí, essa orientação permanece até hoje, né? Sim, até hoje é esse entendimento, a gente vai ver. Então, eu queria que você explicasse melhor, para a gente entender, assim, como que o Ministério de Música, os Ministérios de Música atuantes na missa hoje, como que eles devem se portar? Quais os cuidados que eles devem tomar para conduzir o canto do povo, né? Da maneira certa, porque a gente eu sou do Ministério de Música, né? Para quem não sabe, porque a gente tem que se empenhar para fazer o nosso melhor, para fazer a música ficar bela, né? De certa forma. Então, eu queria que você explicasse melhor como que a gente tem que fazer isso hoje, quais os cuidados que a gente tem que tomar para atender essa orientação aí que vigora até hoje. Bom, eu acho que seria mais oportuno eu responder essa pergunta mais no finalzinho, que eu já ia comentar isso. Pode ser? Pode ser. Sim, que é interessante a gente entender a história da igreja para entender o porquê, né,
que o porquê, né? Qual seria, né? Igual você colocou aí, como deveria ser o canto hoje, né? Então, jazinho, a gente chega lá e eu te respondo, tá bom? Respondo pra Tá ótimo. todos aí. Então, como eu estava falando, a gente estava comentando, do século, desde o princípio, né, era proibido, né, o uso de instrumentos. Então, a música era vocal, o canto era vocal, não era permitido instrumento, nenhum instrumento musical na liturgia, né, na Santa Missa. E aí, entre o século VIII e o século IX, né, aí o que a gente vê? A introdução do órgão na liturgia, né? Aí pode ser que venha a pergunta, mas por que é que a igreja decidiu, né, se antes, até o século, né, durante 8 ou 9 séculos, né, não se permitiu nenhum instrumento na liturgia, e por que é que a partir do século VIII se permitiu? Bom, eu vou ler um texto do professor André Gabi, né, que ele pesquisou sobre essa questão da introdução do canto do órgão na liturgia, que nos ajuda a entender bem, que eu acho bem proveitoso para nós, para a gente entender o porquê que a igreja começou a permitir o órgão na liturgia, né? Bom, sabemos que nos primórdios do cristianismo, a música instrumental foi evitada. Algumas das prováveis explicações residem em 3 fatos: na preocupação dos padres da igreja em separar o que era de fato cristianismo e paganismo, visto que o paganismo utilizava música instrumental em seus cultos, mas havia um zelo do clero para com a celebrações, visto que essas acreditavam que o uso excessivo do instrumento poderia distrair a atenção dos fiéis, enfraquecer a importância da palavra na relação dos instrumentos com os sacrifícios materiais do templo. Então, adiantando um pouco, vamos ver como é que se começou a usar o órgão na liturgia, né? Como é que o órgão foi introduzido na igreja, né? O órgão foi, durante a antiguidade cristã, o instrumento típico dos imperadores, e não do culto. Então, vocês podem ver que o órgão, naquela época, né, na antiguidade da igreja antiga, era usado só pelos imperadores. Então, não era usado nem em espetáculo, né, pagão, e nem no culto pagão. Então, e o imperador, né, era uma autoridade de respeito, né? Então, de fato, segundo o Papa Emérito Bento XVI, quando o imperador de Bizâncio falava, um órgão soava, simbolizando a união de todas as vozes do cosmos. O tocar do órgão durante o discurso do imperador significava, pois, quando o imperador Deus fala, o cosmos ressoa. Sua palavra, sendo divina, reúne todas as vozes do universo. É a partir desse significado simbólico que a igreja reivindicará para si o uso do instrumento. Ora, em uma época confusa, em que o césaropapismo oriental, que era de fato o imperador ter um poder de influência na igreja, e o papa cesarismo do ocidente, que era o papa ter um poder temporal, influência do governo do imperador, concorriam, então, o órgão, então, foi um instrumento importante para a compreensão da diferença entre o poder temporal e o poder espiritual. A compreensão da música como arte do quadrível e, portanto, da harmonia mundi, segundo a harmonia do cosmos, elementos que regularizavam velocidade proporcional dos diversos céus da teologia tradicional, materializavam-se nos diversos registros das dimensões proporcionais dos diversos tubos, os tubos do órgão, né? Os cosmos e seu uso convém à função cósmica do vigário de Cristo, que representa a fé independente da política e superior a esta. Ao lado da escola cantorum, uma alusão ao coro celestial dos anjos, o órgão, mais do que elemento secundário de acompanhamento, ou seja, de uma funcionalidade prática, era usado como representação simbólica de uma realidade transcendente. Portanto, a tradição de construí-lo em local alto no templo não se fundamenta em aspectos simplesmente funcionais. O elemento sonoro da cosmologia cristã deveria ser percebido como vindo do alto dos céus. A Renascença, mesmo com seu desenvolvimento técnico do instrumento, conservou esse aspecto real do órgão em suas tocatas de Henri Pieno, né, com todos os timbres abertos antes da missa, além de ser um expediente que proporcionou um tom solene e festivo à celebração e verdadeiramente uma introdução à realeza, à liturgia terrena, uma imagem da liturgia celeste.
A tradição do uso do órgão na liturgia, assim como a consolidação do repertório gregoriano até suas bases, lançada na Renascença carolíngia, foi Pepino Breve, né, o rei, pai do rei Carlos Magno, que recebeu de presente do imperador de Bizâncio, Constantino Coprônio, um belíssimo órgão, e tal fato foi registrado por mais de 22 cronistas. Trata-se de um fato bastante simbólico, afinal, como o imperador entregar o órgão, instrumento que representava o poder imperial na época, a outro monarca do Ocidente, estaria isso abrindo mão dos seus presentes terrenos ou tão igual a ele? Ora, o presente foi enviado como pedido de acordo de paz entre as duas nações, reconhecendo de certa forma que ambos os poderes eram limitados diante do poder daquele que era capaz de manter a esfera celeste em movimento harmônico. Bom, então foi no ano 826 que surgiu o primeiro organista, né, contratado pelo rei, né, o rei Carlos Magno, e por isso que a igreja reivindicou para si, né, o órgão, porque o tocar do órgão durante o discurso do imperador significava, pois, que o imperador Deus fala, né, o cosmo ressoa. Então, assim, era algo para indicar a autoridade do imperador, rei. E maior do que o imperador é o rei Jesus, né? Então, por isso que a igreja reivindicou para o templo sagrado, né, o órgão como único instrumento, né, para ser usado na liturgia. Então, até então, não se permitia nenhum instrumento musical. Então, a partir daí, começou a usar. Então, vocês podem ver que o órgão não era tocado, né, nem no culto pagão, nem nos espetáculos, né, pagãos. Então, assim, a igreja tinha motivo, então, para querer que o órgão fosse usado, né, na liturgia. Então, foi por volta do ano 742, 814, né, que houve né, esse famoso presente, né, do órgão de um imperador para outro, e depois ele doou para o Papa, né, em 826. Surge um padre de nome Jorge, vindo de Veneza, é contratado pelo imperador. Então o imperador passou a pagar, né, para que se custear, para que eles aprendiam, se utilizasse o órgão na Sagrada Liturgia, e se aprendesse também o canto, né, de São Gregório, né, que é o canto gregoriano. Interessante que nessa época o órgão não possuía teclas, mas manivelas que era acionada com os punhos e não com os dedos. Então não demorou muito, né, para a prática do órgão ser associada ao canto. Então, com o tempo, né, com o investimento do imperador sobre a questão do órgão, se criou as teclas, né, e aí passou a ser usado na liturgia o órgão. Só para vocês verem como é que é um órgão de tubos, olha aqui, ó. Tá aqui o organista, né, e onde ele sentado na cadeira aqui embaixo, né, onde ele toca, né, tá próximo ao altar, e os tubos eles ficam mais altos, né, igual a gente comentou. Então aqui são os tubos onde sai o som. O que é o órgão? O órgão é um instrumento de sopro, entendeu? Então, escondido em algum lugar da igreja tem o fole, que naquela época, né, tinha alguém que ficava enchendo o fole com a bomba. Então, quando se tocava, as teclas que tocava, liberava o ar para passar nos tubos que correspondia à nota da tecla que era tocada, viu? Hoje, né, quase não, o órgão de tubo, por ser um pouco caro, né, se usa mais o órgão eletrônico. Mas o órgão eletrônico, ele é uma gravação do órgão de tubo, né? Assim como, né, o teclado tem o som de piano, né, se grava o som de piano. Então, quase não usa o instrumento em si, né? Usa o instrumento eletrônico, que é mais barato, né? E mais prático. Bom, aqui a gente já comentou, né, sobre a questão... Ah, tá, aqui já não é mais a questão do canto. É aqui que o professor André Gabi diz que surgiu, né, o repertório, se consolidou o repertório do canto gregoriano, né? Foi quando o imperador Carlos Magno manda buscar junto ao Papa Adriano, né, cantores e livros de cantos da Escola Cantória de Roma, para ensinar o canto galicano, né, através do centro Mertz, Soissons, no mosteiro de Santa Gal.
Então, foi nessa época que o repertório, né, ensinado, né, o repertório de cantos romano gallicano recebeu o nome de canto gregoriano. Então, foi no século VIII, século IX. E foi nessa época que surgiu as primeiras escritas musicais, né, de cantos. Então, vocês entenderam, né? Até agora, até o século VIII, só a música era vocal. Então, a partir daí, passou-se a usar o órgão, porque o órgão não era um instrumento usado pelos pagãos, nem nos teatros, né? Interessante, né? Que o canto da escola romana, na época, atraía a admiração de todos que vinham a Roma, né? Muitos bispos quiseram adotar a liturgia de São Gregório em suas igrejas respectivas. Então, era um canto tão belo que todos, né, se ficavam, né, encantados, né? Por isso que o imperador, né, ele contratou pessoas, né, para propagar o canto da escola romana, o canto de São Gregório, que é o canto gregoriano, né, no restante da Europa, né? Para assim, só para a gente se situar, o imperador Carlos Magno, né, ele ficava na região da Itália, entendeu? Então, assim, ele governava ali uma parte da Europa que ia mais ou menos até a Polônia hoje. No século IX surgiu a polifonia, né, que foi no século IX mais ou menos, que é o tipo de polifonia que foi chamado de organo, né, organo no paralelo. É como se fosse uma segunda voz, quando às vezes alguns cantores fazem hoje, né? Alguém está cantando um canto, outro faz uma segunda voz. Seria mais ou menos parecido com isso. Mas eles faziam isso com o canto gregoriano. E isso foi sufocando o texto do canto gregoriano. Do período, quer dizer, isso foi sufocando o texto e começou a dar início a uma certa decadência, né? Foi perdendo, né, as melodias, as tradições rítmicas, e também foi aparecendo outras formas de polifonia, né, como o organo, o descante, o fá bordão. Isso aí as pessoas que estudam música vão saber, não? É um tipo de, de polifonia. Inclusive, no ano 1324, né, o Papa publica, né, uma encíclica chamada Docta Sanctorum, condenando os abusos da música na época, né? Então ele condena a música ritmamente acelerante, né, os espetáculos executivos, né, aquelas músicas que tiram a atenção do culto, né, e a embriaguez musical. Então tudo aquilo que tinha excesso, né, foi condenado pelo Papa, né, e sempre foi desde o começo. No entanto, né, a decadência estava tão grande que esse documento do Papa não teve muito efeito. E isso foi, né, foi gerando não só isso, né, mas outras coisas também gerou uma crise na igreja, né, uma certa crise que aconteceu, né, a reforma protestante, né, o protestantismo, né. Foi daí que nasceu o protestantismo, porque a igreja tinha algumas coisas que precisava melhorar realmente. Inclusive aqui, ó, no ano 1490, pouco antes do Martinho Lutero romper com a igreja, né, foi publicado um livro dizendo que era necessário destruir todos os livros litúrgicos da época e criar tudo novo, né? Então, assim, as músicas não eram muito belas. Inclusive, o imperador Luís XV, né, quando ele foi participar de uma música nessa época aí, já perto do Concílio de Trento, né, da reforma da apostasia de Lutero, nessa época o imperador São Luís, ele estava numa missa e perguntaram o que ele achava do Kyrie, né? Ele respondeu bem assim, né? Ele é muito duro para os joelhos, né? Naquela época se rezava o que de joelho, né? Então a música não ajudava, né? Então essa resposta é um sinal de como os cantos, né, estavam em decadência naquela época. Não ajudava. Qual o objetivo do canto? É levar a alma a Deus, né? Então ele não estava mais tendo essa função do canto na igreja. Então aqui a gente comenta, né, que surge alguns inários, né, de reforma humanística, que tinha cantos não adequados, né, incompatível com o culto católico. Então foi nessa situação que se realizou o Concílio de Trento, viu? O Concílio de Trento foi de 1545 a 1563.
Então, o Concílio de Trento defendeu muito o uso abundante do órgão, né? Condenou a música sensual na liturgia. O que é a música sensual, para você entender? É aquela música que faz a gente sentir vontade de dançar, viu? Então, essa música, ela não é adequada para a liturgia, porque ela dispersa, viu? Então, se a gente colocar um forrozinho lá e querer dançar, então isso aí é o que o Concílio de Trento chama de música sensual, viu? Melodia sensual. Então, ela não ajuda a interiorizar, ela faz dispersar, viu? Então, esse tipo de música, até hoje, né, não é indicado. Surge a escola de Palestrina, né, as músicas de Palestrina também, que é bastante conhecida até hoje, surgiu nessa época. O Concílio de Trento ele queria proibir a música palestrina porque não deixava entender o texto direito, né? Mas aí as músicas polifônicas. Mas aí com as composições de Palestrina se permitiu e a igreja acolheu o canto polifônico, sim, como canto da igreja, né? Também. Bom, a gente vai ver que do período 17 aos 19 é o período de maior decadência. Então tinha melodias de ópera, né? E música teatral na liturgia. O ritmo e a melodia do canto gregoriano, né? O canto litúrgico, estava irreconhecível, né? Inclusive o professor Gabi chama nessa época de canto-chão, esse canto que é a modificação do canto gregoriano, que não é mais o canto gregoriano, ele chama de canto-chão. Mas alguns historiadores chamam de canto-chão o canto vocal que foi inspirado no canto gregoriano, né? O canto ambrosiano, né? Aqueles cantos do primeiro século. Bom, mas isso não vem bem ao caso, né? Então, só para a gente entender o que é canto-chão. Então, se perdeu todo o repertório do canto gregoriano. E o século XX é o século da restauração. Os monjos de Solesmes, eles querendo restaurar o canto gregoriano para cantar no mosteiro deles, eles vão em busca, né, de escritos antigos, da época de ouro, né, chamada época de ouro da igreja, que os cantos eram muito belos, e eles encontram, né, inclusive está aí o manuscrito mais escrito, mais antigo, né, contendo a escrita de cantos gregorianos, do século IX, né, os monges encontram, e eles conseguem fazer uma reforma litúrgica, né, eles publicam o Liber Gradualis, né, com os cantos gregorianos que a gente conhece agora, e logo depois, em seguida, né, em 1903, o Papa São Pio X realiza uma reforma litúrgica, publicando o moto próprio Trale Solicitude. Eu estou correndo um pouquinho, né, para a gente não parar depois do horário que foi programado. Então, no moto próprio do Papa São Pio X, no ano 1903, né, elegeu o canto gregoriano como modelo de música litúrgica, e elogiou a música polifônica, né, de Palestrina. Reprova a música teatral da liturgia, ele proibiu, né, era proibido o uso do piano, dos instrumentos fragorosos, o tambor, né, o bombo, os pratos e semelhantes. Ele proibiu também que bandas, né, tocassem na igreja, na missa, a não ser que seja alguns músicos, né, uma banda de instrumentos de sopro, cujo timbre seja semelhante ao timbre de órgão. Então essa foi a reforma de São Pio X. E ele restaurou todos os cantos gregorianos que a gente conhece, né, quase todos que se conhecem hoje. Que os cantos que a gente conhece hoje é todos do século IX, né, 8 até o século XI, mais ou menos. Interessante, assim, que eu quis, para a gente entender como é que é a definição de música litúrgica que São Pio X definiu, né, em 1903. Posto que a música própria da igreja é música meramente vocal, tudo também se permite a música contudo, também se permite a música com acompanhamento do órgão. Em algum caso particular, né, as conveniências cautelas poderão admitir outros instrumentos, nunca sem o consentimento especial do ordinário, conforme as prescrições do Ceremoniale Episcoporum. Então, assim, né, a música é vocal, a música da igreja é vocal, e se permite o uso do órgão. Outros instrumentos, né, seriam aqueles que se assemelham ao órgão, né, como o violino, né, o instrumento de arco, o violino, ou até, né, a flauta, né, a flauta doce.
Outros documentos depois do concílio, que tem naquele livro vermelho que eu mostrei, né, no início, a encíclica Música Sacra, disciplina do Papa Pio XII, de 1955, e a Instrução da Sagrada Congregação dos Ritos sobre a Música Sacra, do Papa Pio XII, de 1958. Bom, em 1963, né, 62, foi o Concílio Vaticano II, e eu acho interessante, né, esse texto de abertura, né, pelo Papa São João XXIII, o que ele diz no discurso de abertura do concílio, né, que o Papa Bento XVI cita esse texto, né, esse trecho do discurso, dizendo hermenêutica da continuidade. Jazinho, eu vou continuar, vou comentar esse termo. O concílio, né, ecumênico quer transmitir pura e íntegra a doutrina sem atenuações, sem subterfúgios, que por 20 séculos, apesar das dificuldades e das oposições, se tornou patrimônio comum dos homens. É nosso dever não só conservar esse tesouro precioso, como se nos preocupássemos unicamente da antiguidade. Então, assim, o que é a hermenêutica da continuidade? A Igreja aceita, né, artes novas, né, desde que, né, não seja tão diferente do que era antes. Porque se a gente aceitar uma mudança tão radical, né, tão diferente do que era, do que sempre foi, né, a gente caminha para um cisma, né, é o que o Papa Bento XVI fala. Então, o que é a hermenêutica da continuidade? O Concílio diz que permite outros instrumentos. Então, assim, a gente vai usar instrumentos que não sejam muito diferentes do órgão de tubo. Viu? Então, assim, essa é a hermenêutica da continuidade. Porque se for muito diferente, né, a gente vai formar uma igreja irreconhecível do que sempre foi, né, durante os 20 séculos. Né? Interessante também, que eu não tinha falado, né? A gente viu que o latim foi usado como língua litúrgica, né, pelo Papa Damaso no século IV, né? E até o Concílio Vaticano II, todas as missas eram rezadas em latim, viu? Todo lugar do mundo a missa era rezada só em latim. Então a língua oficial da Igreja continuou até o Concílio Vaticano II. Foi no Concílio Vaticano II, né, que foi decidido que a missa podia ser rezada também em vernáculo, né? Mas o concílio também falou, né? Tornem-se providência para que os fiéis possam rezar ou cantar junto, mesmo em latim, as partes do ordinário que lhe competem. Então, quais são as partes do ordinário que compete aos fiéis? É o Kyrie, o Glória, são as partes fixas, né? Em toda missa não muda, né? É o Kyrie, o Glória, né? O Pai Nosso, o Credo, os Santos e o Cordeiro, né? O Agnus Dei, o Cordeiro. Então, assim, se a gente for seguir as orientações do Concílio Vaticano II, né, a gente deveria conservar essa parte em latim, as outras partes em português, mas, né, na língua local de cada nação. Mas essas partes, né, deveriam ter continuado a rezar em latim. Bom, a gente vê que o Concílio reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Então, os documentos do Concílio que fala, né, da música litúrgica é a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia. Eu errei aqui, né? Tinha que corrigir, coloquei liturgia. Então é esse documento que fala que trata do canto litúrgico, viu? Interessante também que tem um trecho desse documento que diz: portanto, o Sagrado Concílio, mantendo as normas e determinações das tradições e da disciplina da Igreja, né, publica, né, o seguinte, né, que alguma coisa sobre o canto sacro. Então, assim, o concílio não revogou nada. Todas as normas até o concílio continuam válidas, né? É o que diz aí nesse artigo. Então, depois do concílio, tivemos a instrução da Sagrada Congregação dos Ritos, música sacra, do Papa Paulo VI, São Paulo VI, né? E, recentemente, o último documento da Igreja é o Quirógrafo do Sumo Pontífice São João Paulo II, né? Publicado
no ano 2003, né, no centenário do motu próprio Trale Solicitudine do Papa Pio X, São Pio X. Então, assim, né, São João Paulo II, ele quis dizer que aquele documento de São Pio X, ele ainda é válido, né? Ele é antigo, mas por isso, esse foi o objetivo dele publicar esse quirógrafo. Temos também a Instrução Geral do Missal Romano, que ela também trata, né, de como deve ser o canto de entrada, né, comenta, tem as instruções. Inclusive, ela cita também, né, que a parte dos ordinários, pelo menos algumas partes, deve se cantar em latim. Por quê? Porque quando a igreja se reúne, né, nessas missas que tem com o Papa em algum país, né, então todos vão saber cantar essas partes, né, o Kyrie, o Glória em latim, todo mundo vai poder cantar, que a gente sabendo cantar essas partes em latim, fica bem mais fácil, até pela televisão, né, quando o Papa reza a missa do Galo e outras missas, se a gente já soubesse cantar em latim o Glória, o Kyrie, os Santos e o Cordeiro, né, o Credo, o Pai Nosso, a gente acompanharia com, né, melhor, né, a gente estaria acompanhando a língua que a gente já era acostumado. Então é isso que diz a Instrução Geral da Missão Romana. E o outro documento é o documento número 7 da CNBB. Agora eu vou responder, né, o que o Eduardo tinha perguntado. Bom, ele perguntou, né, qual a música, como é que o cantor deve se comportar, não é isso? Como é que deve ser o comportamento do músico na missa mais adequado. Então, para responder essa pergunta, né, nós devemos ter como inspiração o que publicou aqui o que diz São João Paulo II. Né? Ele diz que a regra geral da música litúrgica, né, é a mesma estabelecida por São Pio X naquele documento Trale Solicitudine. Quer dizer, qual é a regra? Uma composição para a igreja é tanto sacra e litúrgica quanto mais se aproximar no andamento, na inspiração e no sabor da melodia gregoriana. E tanto menos é digna do templo, quanto mais se reconhece disforme daquele modelo supremo. Bom, eu queria deixar bem claro que aqui não está dizendo para cantar canto gregoriano na missa. Não é isso que o Papa São João Paulo II estabeleceu aqui, né, e que foi escrito também por São Pio X. Não. Ele está dizendo que as composições, né, as músicas que a gente escolhe para a Santa Missa, né, que o músico escolhe, ela vai ser o que vai tornar a música mais litúrgica, mais adequada, não é o texto, viu? Claro, né, que não pode ser qualquer texto, né? Não é isso que eu estou falando, viu? Vamos ver. Tem que ser né, o Concílio Vaticano II diz que tem que ser um texto baseado na doutrina da Igreja ou de preferência baseado nas Escrituras. Então tem que ser um texto católico, né, dentro da doutrina. E, né, e São João Paulo II diz que o texto tem que ser adequado, né, ao momento e ao tempo que se celebra, né? No tempo de Páscoa tem que ser um texto, né, que seja adequado ao tempo pascual. E tem que ser adequado ao momento que se celebra, né? O texto do canto de comunhão, né, tem que ser adequado para o canto de comunhão. Né? O texto de canto de entrada tem que ser adequado para o canto de entrada. Então, assim, né, ou pelo menos, né, segundo a Instrução Geral do Missal Romano, né, tem que ser pelo menos adequado ao tempo litúrgico, né? O canto de entrada, o ofertório pode ser cantado no canto do tempo comum, viu? Porque tanto de entrada como de ofertório está se iniciando, né, um canto de abertura de um rito, né? No canto de ofertório é a abertura do rito eucarístico, canto de entrada, abertura do rito da palavra. Então, assim, tanto o canto de entrada como de ofertório, ele tem a mesma regra, né, segundo os documentos da igreja. Então, respondendo aí a pergunta do Eduardo, o canto, então, que o músico deve escolher é aquele canto que se aproxima do canto gregoriano. Mas como assim, né? Como é que a gente vai entender se o canto se aproxima? O canto gregoriano é conhecido como o canto que eleva a alma a Deus, viu? É o canto que eleva a alma a Deus. Então, à medida que um canto que eu escolho, ele ajuda a elevar a minha alma a Deus, ele se aproxima mais do canto gregoriano, viu? Então, assim, é importante a gente saber separar também que tem cantos emocionais, né, que despertam a emoção. Então, essas músicas não são muito adequadas, viu? Desperta a emoção, né, o sentimentalismo, né, a pessoa querer, né, ficar com o sentimentalismo muito forte.
Não estou dizendo que não pode cantar esses cantos na missa, não é isso, né? Estou dizendo assim, que o canto vai ser mais litúrgico, mais adequado, quando ele não for tão emocional, quando ele não for tão, né, nos faz querer dançar, entendeu? Ritmado, né? Inclusive aquele Papa lá que a gente viu, né, publicado no século IV, ele publicou as músicas, ele proibiu as músicas ritmadas, né? Porque elas não ajudam. Então tem que ser um canto que leva à interiorização, né? Então, assim, a melodia é que é importante, claro, que tem que ter texto, né, adequado. Mas é a melodia, segundo, né, o Papa São João Paulo II, que faz com que o canto seja mais litúrgico ou não, né? Então, assim, precisa ser melodias, né, que nos faz, né, eleva a alma de Deus, né, nos faz sentir no céu. Entendeu? Tem cantos gregorianos, né, que a gente se sente no céu, quando a gente escuta no momento de silêncio o canto gregoriano. E não é só o canto gregoriano, se a gente ouvir Marco Frisino, né, aquela música Anima Christi, ela não faz sentir, nos faz, quando é bem cantado, nos faz se sentir no céu, né? Então, assim, por isso que as músicas precisam ser verdadeira arte, né, bem cantada, claro, e precisam nos ajudar a levar a alma a Deus. Então, quanto mais ela ajuda a levar a alma a Deus, mais adequada deve ser. Então, assim, eu acho que eu respondi uma parte da pergunta, né? Tem também a questão dos instrumentos musicais, né, que eu acho importante a gente avaliar, né, porque até agora eu respondi a pergunta do Eduardo, né, em questão de escolha musical, né, de qual música escolher para a Santa Missa. E em questão do instrumento, né, o que diz o concílio? Tem esse grande apreço na Igreja Latina, o órgão de tubos, instrumento musical tradicional, e cujo som é capaz de dar às cerimônias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito a Deus. Tá vendo? Então, o instrumento musical é importante que seja um instrumento que eleva o espírito a Deus. Pode-se utilizar no culto divino outros instrumentos, segundo o parecer e o consentimento da autoridade territorial competente, conforme estabelecidos, né, nos artigos 22, 17, 40, contando que esses instrumentos estejam adaptados ou sejam adaptáveis ao uso sacro, não desdigam da dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Então, assim, como é que é isso? Como é que eu vou saber que os instrumentos musicais são, né, atendem esses requisitos, né, sem ser o órgão? Bom, eu acho que cadê? Eu acho que esse slide aqui, eu vou pular aqui o anterior, responde um pouco essa pergunta, né? Quando fala da questão da enculturação, que é importante, né, que em cada país, né, se haja uma certa enculturação, né, uma flexibilização com a cultura local. Mas essa enculturação tem um limite, né? Poucas pessoas, às vezes, né, esquecem desse limite que foi colocado pela Igreja, tanto pelo Papa São Pio X, como pelo quirógrafo do Papa São João Paulo II, né, 2003. Qual é o limite, né? O limite é o seguinte, que essas melodias, né, essas músicas, essas formas de enculturação, elas devem estar de tal modo subordinadas ao caráter geral da música sacra, que ninguém de outra nação, ao ouvi-la, tenha uma impressão negativa. Então, como assim? Como é que alguém de outra nação não vai ter uma... Como é que a gente vai saber se a música vai causar uma impressão negativa em alguém de outra nação? Não. Tem um padre, né, de um curso de música, né, de liturgia, música litúrgica, que ele explica isso bem, assim, interessante, né? Ele fala que, imagine bem, né, na nossa paróquia, né, só no momento da música, se a gente buscasse alguém, se a gente tivesse o poder de buscar alguém de outra nação que não entenda a língua portuguesa, né, não entenda a língua da música que está sendo cantada, aí colocasse, né, vendasse o olho dele, tampava os olhos dele e colocava dentro da igreja só naquele momento que está sendo tocada aquela música. Aí perguntava para ele, né, na língua dele, você está a música que você está se ouvindo é uma música de uma festa ou é uma música de uma igreja?
E aí, né? Ele não entende a letra, né? Não tem como, porque pela letra ele ia saber se é uma música cristã ou uma música. Mas ele ouvindo só, né? Só o som, a melodia e o instrumento musical, né? Ele vai. Será que ele vai entender que aquilo ali é uma música católica ou é uma música do mundo? É uma música de uma festa? Se ele ficar na dúvida, entendeu? Já houve uma má impressão, né? Ele não reconheceu a música como uma música, já é uma impressão negativa, né? Então, tá vendo? Então, assim, dá pra gente entender, né? Qual o limite da música escolhida, né? Se for uma música que a gente, que quem ouvir, né, e não entender a letra, da forma que ela está sendo executada, se ele não perceber que aquilo é a música católica, então, assim, já passou do limite, né? Então, assim, ela pode enculturar, mas não pode passar desse limite, né? Espero que deu para entender, né, o limite da enculturação. Voltando no slide anterior, a questão dos instrumentos. Sem rejeitar o órgão e o harmônio, né, aqui é o documento da CNBB. Em certas celebrações, o violão, por exemplo, tem possibilitado um acompanhamento espontâneo e simples antes do existente devido à legislação em vigor. Quer dizer, antes do Concílio Vaticano II não era permitido usar o violão. Depois se permitiu. Agora, presta atenção, eu queria chamar a atenção de todos, né? A CNBB coloca em certas celebrações, em algumas celebrações, não é em todas, né? Então, em algumas, né, o, o violão, né, tem possibilitado, né, um acompanhamento espontâneo, né? Agora, eu não estou dizendo que não pode violão, nem que pode. Não falei isso, entendeu? Não é isso que a igreja está dizendo também. Mas veja aqui, ó, o que a CNBB coloca. Em muitas comunidades, abandonou-se o órgão ou o harmônio pela adoção do mais fácil, permitindo-se improvisações e instrumentos de competência. Então, pensa bem, né? Enquanto, se eu não tenho condições de tocar um órgão na missa, né? Então, assim, e está precisando de ajuda na liturgia, né? Um violão, né? A gente tocado de uma forma, né, que se assemelha, né, um pouco, não fique muito diferente do toque do órgão. Quer dizer, um violão ajuda, né? Entendeu? Agora, né, se eu tenho tempo de estudar um órgão, né, e eu prefiro o violão porque é mais fácil, não vou ter que gastar muito tempo de, de aprender a tocar um órgão. Então, a CNBB está dizendo, né, que isso não, né, ela está lamentando, isso é lamentável, né? Ela não está dizendo que, não está dizendo nada, não está condenando ninguém, não está dizendo que está errado a pessoa não aprender órgão, né? Mas ela está dizendo que é lamentável, né, a pessoa né, que se conforma só com violão, né, se ela tem tempo de oferecer o melhor para Deus, né, que é o órgão, né, o mais adequado para a liturgia. Então, respondendo aí o comportamento que o músico deve ter na liturgia. Ele deve primeiro saber que ele está diante do cavalo de Cristo, né, diante do trono de Deus, então ele deve se comportar como ele se comportaria diante de Jesus crucificado, né. Então, assim, as músicas que ele vai escolher, eu vou tocar diante de Jesus crucificado. E essas músicas, né, elas não devem, a gente tem que lembrar que durante vários séculos não havia instrumento musical, não era permitido instrumento musical. Só se permitia o órgão, porque o órgão não era usado né, nos espetáculos teatrais, né, e nem quer dizer, nem no culto pagão. Então o órgão é um instrumento separado. O que significa ser santo? Santo é aquele separado. Então, se a gente pensar no que foi a igreja, no comportamento da igreja nos 20 séculos, né, a gente tem que pensar bem, né, em usar na liturgia um instrumento que é usado né, nos shows pagãos, né, nos shows que não são cristãos. Claro que, né, o violão é permitido de forma, né, moderada, né? Não estou dizendo que não é permitido os instrumentos, mas assim, respondendo a pergunta do Eduardo, né, o, o músico deve escolher, né, para a Santa Missa, né, o instrumento que menos pareça com os instrumentos que é tocado né, nos shows, né, nos bailes, né, baile pagão, porque o bailes a gente
Vocês entender que não é o baile que a gente vai, o baile de formatura, né, o baile de casamento, ela não é exatamente uma festa litúrgica, né, é uma festa, digamos que, né, do dia a dia, né. Então, assim, o mais adequado é o órgão, ou o instrumento que pareça mais com o órgão. Então, se a gente se distanciar muito disso, né, aí não está sendo muito adequado, né, não estou dizendo que não pode, né, mas assim, para quem quer fazer o mais adequado, é assim que ele deveria pensar na hora de escolher as músicas e até mesmo o instrumento, né. Então, assim, é importante a gente entender, né, a história da igreja para a gente saber, assim, como é que a gente deve usar o instrumento, né. Pela legislação, todo instrumento é permitido, né? A gente viu que até no quirógrafo do Papa João Paulo II, eu não cito instrumento musical, ele fala que todo instrumento é bem-vindo, mas é a forma de executar esses instrumentos na música que vai contar, né? A gente pegar um violão e começar a bater aqui, né, e o pessoal começar a dançar, não vai ser adequado, né? A gente precisa entender isso, né? Que não vai ser adequado para liturgia. Mas se pega um violão, né, e vai dedilhando ali, só para dar uma base, uma música que eleva a alma a Deus, né? Então, assim, como a CNBB falou, né, sem tirar a prevalência do órgão, então, assim, né, tem ajudado, sim, né, tem sido positivo na liturgia. Mas o próprio para a liturgia é o órgão, né? A gente precisa entender isso. Então, assim, sempre que alguém puder, né, se puder estudar o órgão, seria bom. Eu respondi a pergunta, Eduardo? Sim, sim, respondeu sim. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para partilhar com todos os senhores, né, todos vocês. E se tiver alguma pergunta, né, eu posso tentar responder.